Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 10 de abril. Seja bem-vindo ao Oráculo Político. Hoje nós vamos continuar com o nosso conjunto de vídeos acerca da chamada Era Lula, conforme estabelecido nesse conjunto de vídeos. É necessário que assistam. Esse é o quarto vídeo, é necessário que assistam os outros três e especialmente o primeiro, que define um pouco o que nós estamos considerando como era Lula e estamos considerando o período em que todas as eleições foram disputadas ou tiveram a influência do desse personagem que é o pivô da luta de classes do período desde 88 até o momento atual, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, e como isso afeta, como isso, digamos assim, é o pivô, como esse personagem é o pivô da dinâmica política desse período que se iniciou nas eleições de 89, com a Constituição de 88, pós-ditadura, né, período recém-democrático, e como que ele influencia até hoje e as transformações sociais pelos quais passaram aí tanto a classe trabalhadora quanto a dinâmica nacional, né? É, algumas conceituações que nós estamos considerando, que são de extrema importância. Quando nós estamos falando de era Lula, nós consideramos algumas questões. E é extremamente importante evidenciar isso daí, né? Esse é o quarto vídeo. Algumas questões introdutórias foram sendo abordadas e agora nós vamos continuar com essas abordagens introdutórias e conceituais, né? Antes de já de embarcar aí no período preliminar, que é o período que vai de 89 até 2002, né? É necessário pontuar aqui uma questão que envolve inclusive o momento presente do Brasil, né? Que é a compreensão, porque a gente vê muitos debates, né, muitos debates aí de internet em que as pessoas confundem muito governo com o Estado, né? As pessoas, principalmente alguns fanáticos aí da direita, que confundem governo com o Estado. E aí é necessário compreender a distinta relação entre esses dois elementos. É necessário compreender o que é um Estado. A definição de Estado moderno, ela passa por quatro elementos. É necessário que existam quatro elementos para o Estado moderno. O que são esses quatro elementos? O território. Dois, o povo. Três, o governo. E quatro, a hegemonia, a autonomia que esse Estado tem de manter esse território, esses três elementos unidos. Ou seja, então o quarto elemento, que é a hegemonia, é o elemento que mantém os outros três elementos unidos. E é também esse quarto elemento é o quarto elemento que vai, digamos assim, ser o responsável pela autonomia do Estado, ou seja, pela hegemonia própria, ou seja, a capacidade que o Estado tem de determinar o seu próprio destino. É a hegemonia desse Estado. Então, esses quatro elementos, voltando: território, povo, governo e a hegemonia. Então, é, são esses quatro elementos que definem o Estado. E o governo, na verdade, o governo, ele é definido por três esferas, né? O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Na verdade, desculpa aí, na verdade isso é um erro, né? O governo, ele é o poder executivo, tá? Então, quando nesses quatro elementos do Estado, o tal governo, ele é o poder executivo. Os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário, eles, eles funcionam como, digamos assim, como elementos do Estado. São elementos constitutivos do Estado, né? São estruturas do Estado, o judiciário e o legislativo. Então, o governo é só o executivo, né? É lógico que
o executivo depende do legislativo. Então, o executivo depende do Estado. O governo depende do Estado, das estruturas do Estado para governar. Uh, no Brasil, eu acrescentaria, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, nos outros países, mas especialmente no Brasil, eu acrescentaria mais dois poderes, né? O quarto poder, que é a vigília, e o quinto poder, que é o militarismo, na verdade, o policiamento militar, né? Que é, na verdade, um braço dos militares, né? Uma construção da ditadura militar. Ambas as duas, né? A vigília e a punição. Vigiar e punir, Michel Foucault. Né? Ou seja, a vigília feita pela mídia, né? Que na verdade não é imprensa, é um sistema de vigília, não se trata de um sistema de informação, é um sistema de vigília. Nós vamos entender isso ao longo dos vídeos. E a polícia militar, que é um órgão repressor que é um resquício da ditadura militar, que tem a função básica de reprimir a classe trabalhadora ou reprimir as pessoas que defendem ou fazem parte do mundo dos excluídos, que é muito o que acontece. A polícia militar ela é um agente responsável pelo assassinato de pessoas pobres, pessoas negras da periferia, né? Enquanto ela protege as pessoas brancas, as pessoas de elite, as pessoas dos mundos dos incluídos. Isso é um estado de apartheid. Então é necessário compreender o quê? Que os militares deixaram um estado de apartheid social no Brasil. É um apartheid velado porque o sistema de vigília, ou seja, a imprensa, em especial a Rede Globo, né, mas também concominado com vários outros veículos de comunicação formando o cartel de mídia, centralizado na mão de poucas famílias, o que acontece? Essa vigília, ela faz parte ela tem como principal fator, o fator fundamental, velar, fazer o papel de velar, criar uma cortina de fumaça acerca desse apartheid. Ou seja, ele disfarça o apartheid por meio de noticiários, por meio de novelas, por meio do futebol, por meio do pão e circo de um modo geral, né? No caso, o circo especialmente, né? Então, é extremamente interessante que a gente consiga compreender isso. Nesse sentido, existe uma confusão acerca dos governos do PT. Aí nós vamos entrar um pouco nisso, dentro dessa diferenciação entre o governo e o Estado. O que nós vamos compreender? Né? Quando a gente olha a distinção entre governo e Estado, nós compreendemos o quê? Que os militares, eu tenho uma esfera do Estado e a esfera do governo. Você imaginar duas esferas distintas, né, que de certa forma se entrecruzam, mas elas são duas esferas distintas, a esfera do Estado e a esfera do governo. Tá? A esfera do Estado é a estrutura vigente, ou seja, são as leis, o policiamento, a vigília, a forma como são feitas e executadas as leis. Né? Então, ou seja, lei é legislação, vigília e policiamento. Ou seja, o policiamento é a vigília física que pune, que executa a lei no seu sentido mais enquanto carrasco. O sistema de vigília ideológica, que é a mídia, é uma vigília ideológica, além desse papel fundamental de fazer o velamento do apartheid. E o poder legislativo e o judiciário, eles são respectivamente, eles fazem o papel de formular as leis. Né? E teoricamente eles formulam as leis, o legislativo formula a lei e o judiciário, digamos assim, julga a lei. Né? Faz parte de uma espécie de respaldo da lei, né? de controle da lei, é um responsável pela harmonia e pela boa execução das leis. Né? É uma espécie de vigília da vigília, uma coisa sutil, mas que é extremamente fundamental para organizar o sistema, todo o sistema de julgamentos, né? O sistema o direito de um modo geral, né? O sistema jurídico de um modo geral. Então, voltando aqui na nossa tabela, a gente tem o quê? No governo dos militares,
né, na era dos militares, nós tivemos um Estado controlado pelos militares, e aí nós tivemos o quê? Tivemos uma herança, que é a imprensa, a Rede Globo, e a polícia, né? Ou seja, a polícia militar, na época era o DOPS, né? Mas depois virou a polícia militar. E no campo do governo, existiam dois grandes partidos, que era o Arena e o MDB, e assim foi, né? Eles coordenaram uma transição para a chamada Era Lula, nos termos que nós estamos definindo nos vídeos. E nessa Era Lula nós temos o quê? O Estado como um resquício da ditadura, né? Ou seja, os militares eles ficaram na reserva, né? Eles, de certa forma, se isolaram, né? Eles garantiram a sua proteção. A Rede Globo e a mídia, de modo geral, continuaram a fazer o sistema de vigília. A Polícia Militar é responsável pela punição. E na esfera do governo, houve uma espécie de abertura, uma estrutura aberta, né? Ou seja, parte da estrutura do Estado ela deixou o governo em aberto, mas com a estrutura do Estado ainda na mão de uma estrutura remanescente dos militares, sendo o principal fator político que ocupa o vazio de poder o PMDB. Né? O que acontece? Isso aqui é uma fachada democrática deixada pelos militares. Então os militares eles deixaram como herança para a era posterior, a qual nós estamos chamando de Era Lula, uma fachada democrática. Né? Ou seja, o que? É um pedaço é só o poder executivo, sendo que toda a estrutura do judiciário e do legislativo ainda é uma remanescência da era dos militares. Então essa estrutura em aberta, que ficou o executivo, na verdade, é a estrutura que seria disputada aí entre o poder popular e o poder da elite. Então, digamos assim, apesar de ser uma democracia, a gente pode configurar como sendo um período democrático pelo fato de que as classes populares, a classe trabalhadora tem a chance de eleger o seu representante que vai governar para eles. Mas depois a gente vai ver que, na verdade, o que aconteceu? Os militares, na sua crise, né, no bojo da sua crise, eles criaram uma estrutura pró-eles, ou seja, para defender eles, e essa estrutura é a estrutura que vai definir o funcionamento do Brasil. Então, para que isso? No intuito de quê? De protegê-los. Então é uma semi-ditadura. É uma democracia com um funcionamento que tem uma remanescência de ditadura. Né? Esse é sob o ponto de vista da estrutura do Estado. Sob o ponto de vista da organização internacional do trabalho e sobre o posicionamento do Brasil na política externa, ou melhor, na estrutura, digamos assim, na geopolítica, nós temos também a seguinte questão. Nós temos, na era Vargas, a gente tinha um Brasil, uma hegemonia do Estado. Ou seja, o Estado, né, dentro daqueles 4 pontos iniciais que eu falei, o Estado ele tem o principal fator que garante a integridade do Estado, que é a hegemonia, ou seja, a capacidade de definir o seu caminho, a sua autonomia, estava garantido, porque não é que estava garantido, era a ascensão de um país, de um Estado hegemônico. Né? Por que isso ocorreu? Porque existia na época, na era Vargas, paralelo à hegemonia do Estado brasileiro, a civilização ocidental em conflito, ou seja, o colapso o colapso real do período na civilização ocidental, que era a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, permitia garantia que o Brasil tivesse a sua hegemonia
é, digamos assim, um pouco. é, a Segunda Guerra Mundial fez com que enfraquecesse o imperialismo, né? O imperialismo ficou enfraquecido, porque é como se o comando do imperialismo ficasse em conflito, as potências estivessem se conflituando para ver qual delas iria tomar o controle do imperialismo. Nesse sentido, houve um vazio de poder no imperialismo. Nesse vazio de poder no imperialismo, países como o Brasil puderam ascender, né? Puderam é, se constituir enquanto hegemonia. Na medida em que o Ocidente ganha os Estados Unidos como principal potencial de dominador do imperialismo, digamos assim, mesmo na Guerra Fria, quando existia aí uma disputa velada não, né, uma disputa armamentista entre Rússia e Estados Unidos, os Estados Unidos eles conseguiram ter uma influência tão grande sobre o Brasil que, de certa forma, eles na verdade financiaram, né? Isso é comprovado, eles financiaram a ditadura militar no Brasil. E aí, qual vai ser o papel da era dos militares? É a preparação do Brasil para ser uma colônia. Ou seja, é a reorganização mundial, é a reorganização do Brasil na Organização Mundial do Trabalho. Ou seja, aos poucos, os militares eles foram contendo, tirando o poder popular do poder político, né? Eles foram gradativamente cerceando, né? Criando uma barreira entre o poder popular e o poder político, que era o que predominava na era Vargas, né? Um governo no qual o poder popular tinha o domínio sobre o poder político e aí se fazia a hegemonia. Os militares, o que eles vão fazer? Eles vão aos poucos criando barreiras, machadadas, separando esse poder popular do poder político, né? É um enfraquecimento da hegemonia do Estado do Vargas, né? É um processo gradativo, de modo que quando a gente chega na era FHC, ou seja, o período preliminar do que nós definimos como era Lula, o Brasil ele se consolida, ele já é reposicionado, né? É como se o imperialismo pegasse o Brasil aqui e já colocasse ele aqui, pá, aqui, o seu lugar é aqui embaixo, como colônia, né? É, é um movimento, né? É um movimento que estava fazendo, ou seja, vamos tirar a hegemonia desse país enquanto soberano e vamos forçar ele a ser colônia, né? Vamos reposicionar ele para ser uma colônia de exploração. É, esse movimento, ele é um movimento desse período que nós chamamos de Era Lula, né? E aí o FHC ele é extremamente importante nesse período. E aí quando chega propriamente a era Lula propriamente dito no seu apogeu, ou seja, quando o presidente Lula ganha a eleição, nós vamos ter o quê? Uma mudança no panorama. Nós vamos ter o quê? Uma resistência, mesmo enquanto colônia, o que significa uma energia que é uma nova hegemonia, né? Como se fosse um lampejo de uma nova hegemonia. Então nós temos o quê? O Império fazendo a sua força de poder sobre a hegemonia do Brasil, ou seja, então nos governos do PT ou especialmente do presidente Lula, ou seja, o apogeu da era Lula, nós temos o quê? A constituição de uma resistência dessa hegemonia nacional. Então esse movimento que o imperialismo estava fazendo no Brasil, ou seja, forçando o Brasil a ser colônia, nesse movimento houve uma resistência, falando, não, nós não vamos ser colônia, nós não vamos ser uma mera colônia de exploração, nós temos autonomia, nós somos um país soberano, né? Ou seja, uma resistência, né, que foi feita, né? É um ciclo de resistência aí que durou 13 anos, né, de 2003 a 2016, ou seja, é um lampejo de uma nova hegemonia. Então, se você voltar no primeiro vídeo, no qual nós definimos a fase preliminar como sendo o período pré-governo Lula, o governo Lula e Dilma, o primeiro mandato da Dilma, como sendo o apogeu da era Lula, e o período pós-Dilma, até o momento atual, como sendo o declínio da era Lula, você vai ver que
especialmente no período do governo Lula, né, nós vamos ter essa resistência aí em relação ao imperialismo. Resumindo a questão, porque agora nós vamos voltar no presente, né? Nós temos aqui a questão do presente, o que é extremamente importante ressaltar. Nós estamos identificando, e aí, aí entra as premonições do oráculo, os elementos de uma nova era. Né? Eles já estão surgindo, né? Eles estão, na verdade, eles já surgiram, mas nós ainda não tivemos o limiar, né? Ou seja, aquele ponto específico que define a transição. No caso, tem que ser um fenômeno político, como foi a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 foi um fenômeno político que garantiu a transição de uma era para outra era. Esse fenômeno político, existe uma nuvem, ou seja, o golpe de 2016 ele pode ter sido esse fenômeno. Né? Esse fenômeno político que delimitou uma era da outra. Esse é um fenômeno político. Mas ainda há uma resistência, uma remanescência de uma influência do governo Lula. Então assim, nós estamos numa nova era, talvez estejamos mesmo já dentro dessa nova era, né? Que é uma era, digamos assim, que a gente já está investigando ainda. Mas especialmente, o que nós podemos dizer? Que essa nova era que está em transformação, né, que é aí na teoria do oráculo que eu digo, ela está em transformação, ou seja, ainda vai existir um novo fenômeno político que vai delimitar especificamente essa transição, não é, além do golpe de 16. Né? O golpe de 16 ele é um fator clímax, né? Como se o golpe de 16 fosse o clímax de todo esse período da era Lula. Né? É quando as forças conservadoras golpeiam as forças progressistas. Né? É o momento de apogeu, né, da era, né? Dessa era que é uma era de conflito. Né? É uma era democrática, mas é uma era de conflito. Né? Semidemocrática e de conflito. Então, essa remanescência do golpe 16 até essa divisa, esse limiar, que a gente não sabe se é 17, se é 18, se é 19, se é 20, a gente ainda é o chamado declínio, né, da era Lula, né, que já vinha desde a manifestação de 2013. Né? Depois a gente vai definir melhor isso. Mas, especialmente, dentro dos parâmetros colocados nesse vídeo, nós vamos identificar o quê? Eu tenho, sob o ponto de vista da estrutura do Estado, eu tenho uma nova conjuntura. Então eu tenho uma remanescência da era Lula, ou seja, digamos assim, a vitória do conservadorismo. Então temos a mídia que se associou que é como se fosse uma fusão entre o poder da vigília com o poder da punição. O poder da vigília com o poder da punição criou um terceiro elemento fundido, que é um órgão específico que vigia e pune. Ou seja, é uma anomalia do Estado, uma anomalia da estrutura democrática, né? Que digamos assim, é um fator de exceção, é uma célula de destruição, né? É uma célula de domínio, de controle. Isso configura uma nova ditadura. O que é essa célula, essa célula de domínio? É a Lava Jato, ou seja, é a associação do judiciário com a mídia e com a Polícia Federal. Então, essa conjuntura que associa a Polícia Federal, mídia, judiciário, associado já à remanescência do Estado, que é a polícia ela vai continuar fazendo o papel de barrar as manifestações populares, e é isso que a gente vê em 2013 e em outros momentos posteriores. Essa estrutura, essa máquina que vai associar mídia, judiciário e especialmente aí a Polícia Federal no âmbito da Lava Jato, vai constituir um novo elemento da estrutura do Estado, um Estado de controle. Um controle que não é apenas social, porque ao longo do período que nós definimos como era Lula, existia ainda a estrutura do Estado remanescente da ditadura fazia o controle social, né? Um controle social, digamos assim, de proteger, de manter o apartheid, né? Coisa que o poder político, na constituição do governo do PT, de certa forma diluiu. Os governos do PT diluíram o apartheid. Né? De certa forma foi uma revolução silenciosa
que diluiu e isolou, de certa forma, criou buracos nessa barreira do apartheid. Esse buraco, a polícia, a estrutura da polícia, digamos assim, tradicional, herdada pela ditadura, ela não é capaz de deter. O policial militar, houve iniciativas disso, né, que foram, digamos assim, alguns fenômenos isolados, como rolezinhos em shoppings, né, a polícia ela é acionada para expulsar os moradores de áreas periféricas dos shoppings da elite. Mas tudo isso, a polícia militar, ela não conseguiu ser uma entidade eficiente em impedir a diluição e o dissolvimento da barreira do apartheid. Então o sistema ditatorial, esse sistema que foi a herança da ditadura, ele precisou criar uma nova estrutura, ou seja, criar um elemento a mais para manter, para fazer o papel de reforçar a barreira do apartheid social. Como? Barrando os representantes políticos desse poder popular, que constituíram que foram responsáveis por essa diluição da estrutura e da desestruturação do apartheid, né, de uma forma mais diluída, né, de uma forma menos radical. É muito interessante analisar sob esse ponto de vista, porque você começa a compreender que a Lava Jato ela tem um papel de manutenção do apartheid. Ela é um elemento de policiamento criado pela elite para barrar os representantes do poder popular que haviam desestruturado a barreira do apartheid, e com isso a Lava Jato barrando esses representantes, e o poder ele funciona como uma ditadura, ou seja, ele vai barrar novamente o poder popular do poder político, voltando à era dos militares, que eles martelavam, eles davam machadadas, né, violentas, separando o poder popular do poder político. A Lava Jato ela vai separar o poder político que representa o poder popular da política. Então é um instrumento de política. A Lava Jato é um instrumento político, porque ela barra os elementos que são a representação do poder popular da política, e com isso barram, é uma forma jurídica de barrar o poder popular da política. E com isso reforçar a estrutura do apartheid. Haja vista que nós já estamos identificando que existe uma série de medidas que estão reforçando a segregação social e a concentração de renda. Nesse sentido, nós temos aqui, aí vem uma espécie de premonição futura, né? O que vai ser a herança futura do governo? Nós vamos ter o quê? O PSDB ocupando o espaço do PMDB. O PMDB ele vai ser, digamos assim, limado aos poucos. E o PSDB vai fazer esse papel, como o PSDB é a nova força política do momento, ele vai ser a força política integradora, porque ele é o principal partido do imperialismo. O PMDB ele é um partido, digamos assim, híbrido, né? Ele tem elementos do imperialismo, mas ele tem elementos da burguesia nacional. Já o PSDB não. Ele é quase que na sua totalidade compromissado com o imperialismo americano. E a tal estrutura aberta que existia no chamado período da era Lula, ela vai ficar cada vez menor, né? Essa estrutura aberta ela vai ficar cada vez menor. Ou seja, isso significa o quê? Que o poder popular ele vai ter uma parcela muito pequena, ou seja, a estrutura da elite, que a elite está dominando o Estado, né, e o governo, eles vão deixar uma estrutura muito menor. É por isso que eles estão implementando o Estado mínimo. O que é a ideologia do Estado mínimo? É deixar uma estrutura muito pequena para o poder popular ocupar. Então, se porventura existir algum partido de esquerda no futuro que possa voltar ao poder, ele vai encontrar uma estrutura muito menor do Estado. Ou seja, essa estrutura aberta da democracia, ela vai ficar muito pequena e com muito pouca representatividade. Ou seja, se houver uma nova eleição de um representante do poder popular, ele vai sofrer aí uma conjuntura política, digamos assim, muito mais cerceada do que foi os governos do PT. Né? É uma nova ditadura, essa nova era é uma nova ditadura, e é uma nova ditadura com um forte poder da hegemonia do império. Então, ou seja,
o Império ele está paulatinamente esmagando completamente a hegemonia do Brasil, né? Então aquela resistência, né, se a gente remontar a força de resistência que foram os governos do PT foram uma resistência ao poder do imperialismo, né? Então os governos Lula e Dilma foram uma resistência. Na medida que você não tem mais essa resistência, porque houve um golpe de 16, a hegemonia nacional entra em colapso. Ou seja, o colapso da hegemonia, esse quarto item da estrutura do Estado, ou seja, o colapso da hegemonia deixa totalmente vulnerável o quê? Os recursos naturais, as terras e a nossa mão de obra. O que significa isso? Quando o Estado perde a sua hegemonia sobre a si mesmo, ou seja, sobre o povo, sobre o governo, sobre o seu território, esses outros três elementos, né? Quando o quarto elemento perde o controle dos outros três elementos, nós temos o que? O território vulnerável, ou seja, todos os recursos naturais e as terras vulneráveis às ações do imperialismo. Nós temos o que? Um Estado, um governo, digamos assim, à mercê, um governo totalmente à mercê do imperialismo, ou seja, um governo que é nada mais nada menos do que um fantoche do capital internacional, e um povo que vai ser cada vez mais mão de obra barata do imperialismo. Ou seja, o ponto fundamental que o imperialismo quer do atual momento é o que? É transformar a nação brasileira numa mão de obra barata dos Estados Unidos, né? Ou seja, do centro do império. Enfim, é isso, esse vídeo. Me estendi um pouco. E extremamente importante colocar essas questões, né? Ou seja, remontar um pouco o período antigo, no qual quando duas nações colidiam, ou seja, elas entravam em conflito armado, a nação que vencia, ela destruía a hegemonia da nação que perdia. Então, ou seja, uma civilização sem hegemonia, os outros três elementos, né, o território, o povo e o governo, eles ficavam à mercê da nação que vencia. Né? É que antigamente existia uma incorporação do território, né? Então o território ele era incorporado nos estados antigos, né? Nas civilizações antigas, que era o caso de Roma. Né? Roma vencia uma civilização, o território da civilização era incorporado. No caso do Estado moderno, não é assim que funciona. O que acontece? Apesar do território, apesar da delimitação do território brasileiro continuar ali, nada mais nada menos do que sem hegemonia ele é um estado aberto, ou seja, vira uma fazendinha dos Estados Unidos, né? O Brasil vai virar uma fazendinha dos Estados Unidos, ou seja, eles vão entrar aqui ao bel prazer, tirar os nossos recursos, anular, dominar, né, infestar o governo com pessoas que representam eles e jogar o povo de lado, né? Deixa o povo à mercê, geralmente na pobreza, na miséria, ou com uma mão de obra muito barata, que também fica à mercê deles, né? Ou seja, eu preciso de uma mão de obra barata para produzir matéria-prima, tá ali o Brasil, a minha fazendinha. Então é isso, senhores. O Brasil está, cada dia que passa, se tornando uma fazendinha dos Estados Unidos. Graças a quem? Graças aos golpistas que estão no poder, graças aos coxinhas, né, que pediram por isso, de certa forma criaram um lastro de respaldo falso, mas que funcionou para a execução do golpe. E, digamos assim, há uma parte da esquerda que não é o PT, né, mas um restante da esquerda que ficou delirando, né, que simplesmente ficou viajando em outros assuntos, né, se importou muito com assuntos menores, que foram assuntos que não nacionalistas, né, também importantes, né, no caso das minorias e tal, mas em termos de hegemonia nacional, enfim, isso não na verdade, foi uma espécie de autismo da esquerda, né? De parte da esquerda, né? Eu digo, a esquerda que não era o PT. Até a próxima.